Salve Maria, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, olá pessoas queridas que estão nos acompanhando. Eu fico muito feliz porque estamos caminhando, dando prosseguidade nesta caminhada onde estamos nos fortalecendo da Palavra de Deus, dos ensinamentos dos santos professores e doutores da nossa igreja e principalmente olhando para o nosso interior e cuidando da nossa alma para que possamos caminhar num caminho reto e seguro de encontro ao nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, meus irmãos, no exercício de número 12, nós vamos ver sobre a morte do justo. Não há nada que detenha tanto o homem de pecar quanto pensar na morte. Deus utilizou o pensamento sobre a morte para que nossos pais, Adão e Eva, observassem o preceito que lhes havia dado. E de fato, eles não quebraram tal ordem, nem pecaram, até que Satanás os fez desprezar este pensamento. E o santo temor da morte, nequacam morte moriemine, não seja tola, não seja boba. Disse a serpente a Eva, não morrereis. Ao remover essa barreira, ela caiu miseravelmente no pecado. Portanto, pensemos continuamente na morte e assim nunca pecaremos. Vamos fazer a nossa oração preparatória. Deus, Senhor meu, eu creio firmemente que estais aqui presente. Eu vos adoro, meu Deus, com toda a submissão e afeto do meu coração e vos peço perdão humildemente por todos os meus pecados. Eu vos ofereço, Senhor meu Pai, esta meditação e espero que me concedais as graças necessárias para fazê-la bem. Para este mesmo fim recorro a vós, Virgem Santíssima, minha Mãe, aos anjos e a todos os santos, para que intercedeis por mim, trazendo-me o que necessito para que esta meditação seja frutífera. Amém. E iniciemos estes santos exercícios pelo prelúdio primeiro, que é a composição do lugar. Imagina que te encontras doente em uma cama e que és avisado para te confessares, receberes o Santíssimo Viático e a Santa Unção. Depois te encontras moribundo, ouves a recomendação da alma, vais perdendo os sentidos e finalmente morre. No prelúdio segundo, o pedido pela graça especial. Ó meu Jesus, pela vossa santíssima morte, suplico que me concedais a graça de nunca esquecer a minha morte e que sempre me prepare para morrer bem, afastando-me e abstendo-me forte e constantemente do mal, e exercitando-me incessantemente em obras boas, pois essas serão as únicas que tornarão feliz a minha morte. Santo Inácio vem nos dizer que pedimos pela graça de Deus para que sejamos fortes, para que possamos, através desses exercícios, nos fortalecer e nos empenhar cada dia mais, pois a nossa morte, assim como desejamos, que tenhamos uma boa e santa morte. E vamos ao ponto número 1, que é a realidade da morte. O que é morrer? É a separação da alma do corpo. Morrer é uma privação eterna de todas as coisas da terra. É uma separação da fortuna e de todos os interesses, propriedades e posses. É uma perda total dos títulos, dos prazeres e diversões.
Morrer é despedir-se e separar-se do pai, da mãe, dos filhos, das filhas, do marido, da esposa, dos irmãos, das irmãs, dos amigos e conhecidos, da esperança de vê-los novamente sobre a terra até o dia do juízo final. Morrer é retirar este teu corpo da casa e levá-lo ao cemitério, e ali deixá-lo sozinho, de dia e de noite, cercado por caveiras e ossos de outros mortos, e deixá-lo sozinho para que seja comido por vermes. Pois isso é o que significa cadáver, caro data verminus, carne data como alimento aos vermes. Cadáver também significa algo que já caiu. Do latim cadere, significa cair. Sim, aquele homem e aquela mulher que já caíram, tal qual uma árvore que tombou e está abandonada para qualquer um dela faça lenha. Ou seja, se morremos, vamos ser consumidos. Assim como nós vemos na quarta-feira de cinzas, quando recebemos as cinzas sobre nossas cabeças, do pó viestes, ao pó retornarás. E assim como uma árvore, quando é derrubada, serve-se de lenha, será cortada, será construída, será feita diversos fins para aquela madeira. Vejam o que acontece com aquele corpo antes tão belo, idolatrado, agora morto, sepultado, caído. Então vêm as moscas, os vermes, os besouros, os sapos e as criaturas rastejantes, se deliciarem e regozijarem com o mau cheiro que emana e com a decomposição que começa a ocorrer. Também vêm os ratos, perfuram suas roupas e mortalha, enrolam-se entre os cabelos, entram na boca e comem a língua, saindo depois para explorar o resto do corpo entre as carnes e as vestimentas. Enquanto isso, a decomposição continua a aumentar. Já se vê uma grande multidão de vermes que estão devorando a carne do ventre, do rosto e de todo o corpo. A perfeição está concluída. A refeição está concluída. Os vermes agora morrem de fome, deixando apenas os ossos enegrecidos e despojados, que eventualmente se calcinarão e se transformarão em pó. Lembra-te, homem, que em relação ao corpo tu és pó e ao pó retornarás, pois é feito da poeira da terra. Vejam, meus irmãos, aqui se conclui tudo aquilo que o homem às vezes pode desejar. Se conclui que podemos às vezes ser homens belos, mulheres belas, fortes, atraentes, pessoas muito inteligentes, mas quando voltamos à terra, ao fim de tudo, seremos consumidos e retornaremos ao pó da terra. E com isso, meus irmãos, chegamos à primeira parte dos afetos. E o primeiro afeto que nós vamos ver agora é o desengano. Não te desenganas, alma minha, ao olhar para um corpo sem vida? Teu corpo, aquele que tanto minas, cuidas e idolatras, enfrentará o mesmo destino. Sim, tu também morrerás e passarás pela mesma experiência. E o segundo afeto que vamos ver é o propósito. Para agradar os sentidos do meu corpo, ofendi a Deus muitas vezes. Porém, de agora em diante, mortificarei minha carne para crucificá-la com todos os seus vícios e concupiscências, como o apóstolo São Paulo me aconselha. Veja, São Paulo que escreveu tantas cartas, né? Que foi um apóstolo tão importante, ele que nem chegou a conhecer Jesus pessoalmente, né? Em carne ali, né? Veio a conhecer ele através do Espírito, através da sua ressurreição, e ele já vem através de tantas cartas
olhar para todos aqueles fiéis ou aqueles gentios que não conheciam ainda a palavra de Deus, que ainda não conhecia sobre Jesus Cristo, não conhecia essa graça da salvação. Ele mesmo dizia, né? Os nossos corpos não devem ser feitos para que nós vamos honrá-lo, vamos desejá-lo, mas sim um corpo que deve ser feito para trabalhar para o Espírito Santo, um corpo que deve seguir a Deus, um corpo que deve servir a Deus. E principalmente, se estamos ali para pecar, então, que sejamos nós exemplos de Cristo e que vamos sofrer de suas santas chagas e vamos procurar nos recompor, porque a nossa vida aqui nesta terra não é nada. Temos que ser indiferentes às coisas do mundo, como já vimos, mas precisamos pensar que, enquanto estamos aqui, vamos ser como uma figueira que produz frutos doces e saudáveis. E com isso chegamos agora ao ponto número 2, que é a morte do justo. Ponto número 1, entendemos o que é morte. Basicamente, tudo o que acontece com nós a partir do momento que morremos. E agora vamos entender naquele conforto espiritual ou na mística do que podemos entender sobre a morte do justo. A morte alcança a todos, tanto ao justo quanto ao pecador, mas o destino de ambos é muito diferente. O justo se enxerga neste vale de lágrimas como um enclausurado no meio das prisões mais severas. Considera-se neste mundo um escravo que sofre a servidão mais penosa. Vê-se como um marinheiro agitado pela tempestade mais terrível, e já que a morte significa o fim de seu confinamento, o fim de sua escravidão, sendo o porto de sua salvação, ele não cessa de clamar com Deus: ai de mim, que muito se prolonga o meu desterro. Não deixa de perguntar como o apóstolo: quando serei livre deste corpo mortal? Assim o justo não se espanta diante da morte. É verdade que deve deixar as coisas deste mundo, os bens, as riquezas, as honrarias. Mas o que é tudo isso na avaliação de uma alma justa? Uma flor que amanhece fresca e murcha ao anoitecer. Um vapor que se dissipa num instante. Uma sombra que foge rapidamente sem deixar vestígios. E a alma que possui esse entendimento no mundo sentirá muito ao deixar todos os seus bens ilusórios, né? Uma pessoa às vezes rica quer levar as coisas junto com ele para o caixão. Quero levar as minhas joias, quero levar meus bens, quero levar o meu carro, né? Já existem absurdos assim, né? Vamos nos preocupar na hora da nossa morte em levar os nossos bens? Não, nós queremos realmente morrer e que a nossa alma é eterna. O corpo não, né? O corpo vai desfalecer, o corpo vai apodrecer, mas a alma não. Então, quando desejamos esta morte e realmente acontece esta morte e somos justos, não queremos muito menos nos apegar às coisas do mundo ainda, mas sim já ter a confiança de que cremos, né, que a nossa alma vai encontrar o nosso Criador e que vamos estar logo no colo da nossa excelentíssima Mãe. E é o que ele vai falar agora no segundo parágrafo. O homem justo sabe que ele não foi criado para o mundo, nem o mundo para ele. Sabe que os prazeres são efêmeros e enganosos. Reconhece que as ocupações e honrarias não passam de vaidade. Com essa luz em sua compreensão, qual valor ele retribuirá a tais coisas? Ele não as valoriza. Com uma privação delas, poderá afligi-lo? Se as devaloriza e despreza, como a separação delas, como isso poderá lhe causar dor? Não vai causar dor nenhuma. Não é uma loucura perturbar-se por bens que estão destinados a perecer? Claro que é, né? Como é que nós vamos ficar ali querendo uma coisa que vai passar? O próprio Jesus Cristo já diz: tudo passará, só minha palavra não. Essa perdurará por todos os séculos. Por prazeres que trazem tantas amarguras e desgostos? Olha, Santo Inácio vai nos pedir uma coisa, essa sim é uma coisa que pode estar nos aprisionando e que pode nos fazer sofrer no momento da morte.
por prazeres que trazem tantas amarguras e desgostos. Quantas e quantas vezes somos levados aos prazeres? Às vezes ao lamentar-se na hora da morte porque não comeu uma comida que queria, não bebeu aquilo que gostaria de beber, que lhe trazia tanto prazer, não esteve com sua pessoa amada, não esteve às vezes com uma pessoa que queria, ou pior, né? Às vezes num pecado ainda muito maior. Estou agora morrendo e não desejei fazer tal coisa, não desejei aquilo que eu queria, não tive aquilo que eu quis e agora eu estou morrendo. Então naquele momento é um pecado já, né? É um pecado mortal. Porque em vez de desejarmos uma boa morte como a do justo, nós estamos presos ainda aos prazeres deste mundo e no arrependimento, mas não no arrependimento de confissão para encontrar Deus, mas no arrependimento de que não fizemos o que o mundo queria ou que não possuímos aquilo que o mundo nos oferecia. Aí, meus irmãos, que terrível. Que horror, que desgraça. Não, o justo não se perturba. Feito o malvado Baltazar, ao ouvir a sentença de sua morte, não vocifera, feito o soberbo Nacubunador. Nem se enfurece, feito ímpio Antíoco, mas ao contrário, é neste momento que o justo diz que o angelical Luís de Gonzaga dizia a um companheiro religioso: não sabes a boa notícia que me deram, que devo morrer dentro de 8 dias? Ajuda-me por caridade a entoar o Te Deum Laudamus, em ação de graças por esta dádiva que Deus me concede. Então, é quando o juiz diz, como o salmista: assim como o servo anseia pelas fontes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó meu Deus. Nesse momento, o justo se despede com alegria de seus irmãos, de seu pai e até de sua eterna mãe. Como o jovem Marquês de Castelão: minha mãe, não chores como se tivesse morrido aquele que há de viver diante de Deus. Esta ausência não será longa. Lá nos encontraremos novamente e nos alegremos para nunca mais nos separarmos. Veja, irmão, é a glória da nossa morte. É nós podermos nos reencontrar as pessoas queridas, os bem-aventurados, os santos. Veja, poder estar frente a frente com Jesus Cristo em sua total glória, a ver nosso Criador, a ver a Santíssima Virgem Maria. Veja, conhecer todos os apóstolos. Que graça! Assim se despedem, suspiram e exclamam os Davis, os Paulos, os Luíses e todos os outros justos no momento da morte. É verdade que eles também sentem nessa hora as dores e aflições da doença, mas em que doce paz estão suas almas. Deus a coloca sob seu manto sagrado e à sua sombra repousam tranquilas. Ó morte preciosa para o justo! E quem a torna tão preciosa? Quem senão uma vida santa? Sim, uma vida santa é aquela que leva o homem a uma morte abençoada. Isso é tão natural quanto uma boa árvore produzir bons frutos. A morte é o eco da vida. Que prazer tão extraordinário causa, então, a memória das virtudes praticadas, dos sacramentos bem recebidos e de obras de misericórdia realizada. Que consolo tão grande para a alma é ter amado a Deus com ternura e tê-lo servido com fidelidade. Que doce alegria para o justo moribundo é ter se afastado dos perigos, não ter participado das distrações pecaminosas e ter se privado dos prazeres ilícitos. Como nós vimos na aula anterior, né? Aqueles pecados leves, né? Os pecadinhos ali levianos, aquelas coisinhas que vai nos pesar no dia da nossa morte. O justo que consegue se libertar dessas tentações e consegue deixar para trás toda essa luxúria, todo esse desejo,
todo o enriquecimento, o poder que deseja, tudo aquilo ali, na hora da sua morte, né, estará privado desses pecados ilícitos, estará em graça. Mesmo como diz aqui o autor, né, Santo Inácio, que, claro, podemos estar morrendo ali sentindo dores por causa de uma doença, ou, né, Deus nos livre, mas por causa de um acidente, alguma coisa assim, estamos sentindo essas dores. Mas a nossa alma está tranquila porque não temos esses pecados levianos, não temos essas coisinhas que vão estar ali perdurando e vão estar nos calcificando, né, e nos condenando. Poderia essa alegria ser comparada com alguma coisa deste mundo? Será que tem alguma coisa assim? Um litigante se regozija com a notícia de ter ganho um processo importante. Um desterrado se consola quando seu desterro penoso e triste chega ao fim. E um príncipe se enche de felicidade com uma vitória que lhe assegura uma coroa. Mas o que é tudo isso em comparação com o triunfo que se declara em favor à alma santa na hora da morte? Ela vence o litígio da importância infinita contra o seu inimigo e encerra-se seu desterro tristíssimo, penosíssimo e cheio de perigos. A alma alcança uma vitória que lhe traz uma bem-aventurança pura, perfeita e eterna. Uma vitória que assegura a coroa imarcessível, incorruptível e de um valor inestimável. E não é? Nossa alma não terá encontrado alegria maior neste mundo do que receber a graça eterna na vida do céu. Ó fortunades mortificações, ó lágrimas abençoadas, ó felizes jejuns, que tanto alegram o justo na hora da morte. Então ele abençoa o seu nascimento e os seus pais que lhe deram vida. Ele abençoa o dia de sua justificação e os ministros que Deus utilizou para isso. Ele louva os dias passados no serviço a Deus, glorifica sua piedade e exalta suas misericórdias. O que passou o consola grandemente. O presente lhe agrada, porque se aproxima o fim de seus trabalhos, e o futuro o enche de prazer, pela esperança bem fundamentada, pela felicidade eterna. Assim, a morte do justo é um antecipado sabor da bem-aventurança. Essa é a mística do entendimento da morte do justo. Nós já vimos, quando estávamos vendo o exercício do último fim, ou o fim do homem, não é? Que como vai ser a morte daqueles condenados. Mas agora nós entendemos na prática o que acontece na morte, né? Já tínhamos até uma ideia do que acontece, né? Afinal, recebemos muitos estudos ao longo da vida para entender o que acontece com o corpo humano. Mas nesse momento, Santo Inácio vem nos ajudar a entender como que é a morte para aquele que realmente é justo, aquele que quer ser fiel a Deus, aquele que procura seguir os preceitos de Deus. E com isso nós terminamos o ponto número 2, que é a morte do justo. E vamos à primeira parte dos afetos. E a primeira parte é a alegria. Ó meu Senhor, muito me alegrei quando me disseram que em breve iria para a vossa santa casa. Ó glória do céu! Ó morte, como és doce para a alma que deseja fervorosamente ir encontrar-se com Jesus. Por isso que o justo, a pessoa reta, ela está no momento da sua morte, está se aproximando, e ali não há desesperos, não há aflições, não há uma desesperança que vai nos manter fixados aqui neste mundo, ou que vai fazer nos arrepender de não querer a morte. E sim, nós a desejamos, porque é o descanso eterno. É tudo que se completará, né? É a nossa riqueza, é o nosso prêmio, né? Chegarmos ao céu e podermos regozijar eternamente da graça eterna. E o segundo afeto que vamos ver é o propósito.
Proponho abster-me de toda falta, praticar as virtudes, especialmente o amor de Deus e o desejo de morrer como Maria Santíssima, São Paulo e os outros santos. Vamos, meus irmãos e minhas irmãs, vamos colocar como propósito, vamos desejar que no fim de tudo tenhamos uma morte santa. Vamos fazer com que a nossa vida busque este fim santo e este fim justo. Chegamos agora ao ponto de número 3, que é a preparação para a morte. É verdade que a visão de seus pecados pode causar algum temor ao servo de Deus que teve a infelicidade de ofendê-lo. No entanto, as orações da igreja o animam, a proteção dos anjos e santos o conforta. O amparo da Santíssima Virgem Maria inspira-lhe a maior confiança, e a contemplação de um Deus crucificado por seu amor infunde em uma alma pura e penitente uma segurança indescritível, a qual não pode ser enfraquecida nem pela tentação, nem pela perturbação em que vosso servo talvez se encontre, nem pelo horror natural da morte. Também é verdade que o demônio investe contra o moribundo com mais furor do que nunca. Claro que ele vai investir, né? O demônio não quer perder a alma, né? Ele quer realmente nos condenar. Então até mesmo na hora da nossa morte ele vai estar ali. Porque ele não quer... Imagine, a derrota do demônio é nós, na hora da nossa morte, nos encontrarmos com Deus. E qual que é a vitória para ele? Que até mesmo na hora da morte ele consiga nos levar para o inferno. Mas aquele que já se preparou para a morte, aquele que já chorou seus pecados, poderá insultá-lo com as palavras de São Martinho. O que estás fazendo aí, besta sangrenta? Já confessei todos os meus pecados, já tenho todos os meus assuntos em ordem. Não encontrarás em mim nada do que possas me acusar. Igualmente, não há dúvida de que a ponderação a respeito do que ocorre após a morte amedronta e assusta o pecador. No entanto, o justo suaviza seus medos com uma morte já preparada. Não se encontrará alguém que tenha temido mais os julgamentos do Senhor que São Jerônimo. Entretanto, com que ardor ansiava pela morte, com que expressões tão ternas ele a chamava. Vem, dizia ele, vem minha amiga, minha irmã, minha esposa, manifesta-me agora o amado da minha alma. Ó morte, tu estás cercadas de trevas, mas estas trevas me revelam a luz inacessível no qual habita o meu Deus. Tu és terrível para os reis da terra, pois os retiras de seu esplendor e majestade. Tu és aterrorizante para todos aqueles que colocam suas esperanças nos bens deste mundo, mas para mim és o objeto mais agradável, porque me privas de tudo que desprezo e me conduzes à posse do que amo. Ora, essas são as palavras de São Jerônimo, né? Ali lutando no momento de sua morte, desejando principalmente para se encontrar com Deus, sabendo que depois da morte, claro, há uma escuridão, não sabemos o que pode acontecer, não temos tanta certeza, afinal, nós sabemos pelas palavras dos santos, né, da intercessão daqueles que avistaram, como que será a nossa graça eterna, até mesmo pelas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, né, mas ainda pode acontecer aquele temor. Sim, desligou, né, fechei os olhos e foi o último suspiro. E agora? São Jerônimo tinha esse temor, mas ele pedia incansavelmente, tratava a morte como uma amiga, tratava até mesmo como se fosse uma esposa, né? Que ele a deseja com amor e com furor. O que dizes, alma minha, ao ouvir isso? São Jerônimo chama a morte de amiga, irmã e esposa. Por quê? Porque ela lhe abre a porta de uma glória sem fim, porque é o fim de seus trabalhos e o início de sua felicidade, porque transporta a posse eterna do esposo celestial. Sim,
essa esperança abençoada consola o justo em seu último momento. Os anjos e santos cercam sua cama. As portas do céu lhe são abertas amplamente. E a Santíssima Virgem Maria o convida com misericórdia. Jesus Cristo o chama de braços abertos e toda a Beatíssima Trindade lhe oferece a morada da glória. Que bênção, né? Que bênção. É tudo isso, é tudo que nós almejamos, né? É tudo que nós desejamos. Olha, ter essa visão. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês conseguem imaginar, né, como que vai ser? Morre, tá certo? Tristeza, os nossos entes vão chorar, porque é o luto, tá certo? Deve ser chorado, vai ser um momento de tristeza. Mas, e nós que vamos estar saindo, os anjos vão estar à nossa volta, nos acompanhando. Talvez passemos um pouquinho ali pelo purgatório, talvez precisemos ficar lá, mas vamos estar olhando assim e ver lá Jesus acenando para nós, a nossa Santíssima Mãe, a Virgem Maria, olhando para nós, né, com um olhar consolador, todos os santos ali em cima dizendo: venha, venha, porque você pertence aqui, é aqui o teu lugar e é aqui que você vai ficar. Assim o justo fecha docemente os olhos e entrega o último suspiro com a maior serenidade. Os anjos e santos recebem sua alma abençoada. Todos, juntos com a piedosa rainha, a apresentam a Jesus. O Dulcíssimo Jesus lhe dá o beijo da paz e abraça com ternura, e entrega alegres cânticos, a introduz naquela região dos bem-aventurados. De tal maneira se verifica que a morte dos justos é preciosa aos olhos do Senhor. De fato é. Ó alma minha, queres alcançar essa felicidade? Não te é pedido que jejueis a vida toda o pão e água, nem que realizes contínuas e sangrentas disciplinas. Tampouco te é ordenado que te isoles para sempre numa caverna. Apenas te é pedida uma confissão frutífera e a reforma da tua vida. Apenas te é ordenado que observes constantemente a suave lei de Deus e da Igreja. Com apenas isso morrerás sem perturbações, nem angústias. A privação de bens, parentes ou amigos não te perturbará. O temor do julgamento e da eternidade não te atormentará. Muito pelo contrário. Tu te consolarás grandemente ao ver que estás deixando bens efêmeros por outros sólidos, companheiros terrenos por companheiros celestiais, uma vida cheia de trabalhos por outra cheia de felicidades. Coragem, alma minha, coragem! Um pouco de trabalho te traz uma vida tranquila, uma morte feliz e uma glória eterna. Assim nós concluímos a parte 3. E coragem, coragem, precisamos de coragem, principalmente porque queremos ter essa morte justa, queremos alcançar essa graça eterna, mas precisamos ter coragem para, assim, confessar todos os nossos pecados, mesmo os levianos ou aqueles, né, que recorrem de vez em quando, que a gente acha que é pouquinha coisa. Vamos, irmãos, ter coragem, coragem sim para confessar e desejar ter uma morte santa. E com isso chegamos à parte final desses exercícios com os nossos afetos. E o primeiro afeto que vamos ver é a resolução. Estou decidido a colocar em prática os meios necessários para ter a morte do justo. Farei uma boa confissão geral de todos os pecados que cometi até agora e espero que Deus, pela sua bondade e misericórdia infinita, me perdoe. Assim não precisarei temer nada mais relacionado ao passado. E no futuro, procurarei observar diligentemente os preceitos da lei de Deus e da Igreja, cumprindo com precisão as obrigações de meu estado, abstendo-me de todo pecado, não apenas mortal, mas também venial. Receberei com frequência e fervor os santos sacramentos da penitência e comunhão, e me dedicarei às obras, e me dedicarei às obras de caridade, fazendo tudo o que eu souber ser do agrado de Deus,
e benéfico aos meus próximos e aos meus irmãos. Então a oração, o convívio na comunidade, a gente respeitando tudo ali certinho, comungando, nos confessando, sendo caridosos, né? Não é para olhar ali um mendigo na rua e chutar ele, né? Chutar, que eu digo num pensamento metafórico, é desprezá-lo, né? Ignorá-lo. Às vezes uma pessoa passando por necessidade, às vezes estamos andando de carro e vemos às vezes uma senhora com uma criança com um monte de sacolas do mercado pesadas, tendo dificuldade de cuidar da criança, com dificuldade de andar, e você com o teu carro ali vazio, você está sozinho, porta-mala grande, espaçoso, e você passa a ver aquela cena e ignora? Ai, 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 coragem, coragem. E o segundo afeto que vamos ver é a súplica. Ó Virgem Santíssima e Mãe de Deus, rogai por mim agora para que eu viva bem, e rogai na hora de minha morte. Ó glorioso São José, rogai por mim. Dai-me auxílio na hora da morte. Ó Príncipe São Miguel, assisti-me, defendei-me de Satanás na hora da minha morte. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, concluímos mais um dia de exercícios espirituais. Olha, o 12º. Vamos continuar plenos. Vamos recorrer sempre a Deus, nosso Senhor. Vamos pedir que Ele nos dê força e coragem. Coragem, não é? Muitas vezes me escutam falando fé e coragem. E é isso mesmo que precisamos ter. Fé e coragem. Vamos lá então à conclusão da nossa meditação. Iniciemos a nossa ação de graças. Dou-vos graças, meu Deus, pelos bons pensamentos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Oferecimento. Ofereço-vos as intenções que nela formei e peço-vos pela graça eficaz para colocá-las em prática. Para este fim, suplico a vós, Maria, minha Mãe Santíssima, aos anjos e santos de minha devoção, que intercedeis por mim e me alcanceis esta graça. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E pedimos para que este dia seja santo e podemos glorificar ao nosso Senhor a sua bênção. Ele, que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Amém. Paz e bem, meus irmãos. Salve Maria!